Palmeiras fazendo uma janela histórica e mais um reforço tá para chegar. A gente vai te falar agora sobre Andrés Pereira, o que está acontecendo, o que tem de novidade nisso e o que o Palmeiras está pensando e conseguiu fazer para articular esse primeiro movimento com um jogador que pode ser muito importante para o Verdão. Arthurzinho, já convidando a galera a deixar nos comentários a opinião. Gosta da ideia de contratar o Andrés Pereira? Não gosta? Enfim, o que tá achando da janela do Palmeiras até aqui? O que tá bom? O que tá ruim? O fato é que tia Leila tirou o escorpiãozinho do bolso e podemos, Arthurzinho, ter Andrés Pereira como um grande reforço. A gente vai te mostrar agora em detalhes o porquê disso, o porquê o Palmeiras quer muito esse jogador. E aí, Arthurzinho? Fala, Brunão. Quando surge a rapaziada aqui já no canal, já peço o seu like, seu comentário e, obviamente, deixe aqui o que você acha de Andrés Pereira, o ídolo que já é palmeirense sem ter vestido as cores alviverdes, né? E realmente, você que está saindo na rua, leve seu RG, porque a tia Leila pode te trombar no meio da rua e você acabar sendo mais um reforço do Palmeiras, porque dinheiro não é mais um problema, né? Os valores não assustam mais. E óbvio que essa mudança no perfil de contratação do Palmeiras, a maneira com as quais as contratações estão sendo tocadas, as investidas no mercado são muito diferentes. Foi meio até que do nada, né? Quando surge o nome de Andrés Pereira como literalmente um senhor reforço, né? Um cara que joga de 10 hoje em um clube grande na Inglaterra, mas que consegue entregar um bom futebol, é um ativo da seleção brasileira, é convocado com muita frequência, inclusive fez gol nas últimas eliminatórias, mas eu acho que o Andrés Pereira não é só isso. São anos de um jogador que é brasileiro com muito tempo de Europa, que já jogou muita bola aqui no Brasil, e isso é uma coisa que é muito verdade. Nós lembramos muito por conta do erro na final da Libertadores contra o próprio Palmeiras, mas o Andrés Pereira é um senhor jogador, joga de 10, joga de 8, é um cara que tem muita qualidade técnica, que sabe bater na bola, é um jogadoraço que, para mim, se chega, vem para elevar o nível do Palmeiras, e é contratação de time que pensa grande, Bruno. Sem dúvida, sem dúvida. E justamente por isso não é fácil, né? Não é uma contratação fácil. Por isso que a gente vai te falar agora todos esses detalhes. Bom, primeiro, né, o movimento, o Arthurzinho já deixou isso muito claro, aquela falha na Libertadores, óbvio, pra gente, né, é digna de aplausos pro Andrés, mas ele foi muito execrado ali no Flamengo por uma falha numa temporada fantástica que ele fez. Né? E talvez um dos maiores erros da diretoria do Flamengo, que tanto ganhou, tenha sido não executar a compra dele, né? Porque ele ficou tão marcado por aquele erro na final que o Flamengo não exerceu a opção de compra e aí depois ficou com cara de palhaço, né, Tuzinho? Falando, putz, acho que era para eu ter comprado. Porque o cara que vai, ele é formado, né, no Manchester United, já dando um contexto geral para a galera, tem naturalidade belga, é muito acostumado no futebol inglês, a liga mais competitiva do mundo, naturalmente isso cria já uma casca no cara, e é um jogador de muito talento, né? Convocado frequentemente para a seleção, apesar disso hoje não ser tanto parâmetro assim, mas temos que colocar dessa forma. Enfim, é um jogadoraço. Por isso, né, é uma articulação muito grande que o Palmeiras tem que fazer, principalmente tendo recordes atrás de recordes. O Palmeiras fechou a contratação do Facundo como a maior da história, vai fechar a contratação do Paulinho como agora a maior da história, já transformando o Facundo na segunda. O Andrés ainda não temos, né, uma oficialização, mas já temos a proposta do Palmeiras para que ele entre nesse bolo. Não sabemos se em primeiro, em segundo ou em terceiro. O fato é que o Palmeiras vem firme para fazer uma janela histórica nesse começo de temporada de 2025, final de 24 e início de 25. Arthurzinho, o Andrés, ao sair do Flamengo, ele sai, obviamente, muito para baixo por conta da falha, né? E diz que gostaria muito, que ele prometeu, saiu prometendo que voltaria e que ainda faria história no Flamengo, mas sabemos como é o mundo do futebol, chega a proposta do Palmeiras e ele topa negociar com o Palmeiras. Então, o aval do Andrés, né, que pela promessa não jogaria em nenhum outro clube no Brasil, já temos, né? E aí parte, de fato, para a negociação com o Furra. Palmeiras conta e tem como trunfo o aceite do jogador.
né, que é sempre um ponto muito positivo em negociações muito difíceis. Você tem uma negociação ali que é emperrada, quando você conta com a vontade do jogador de defender o teu clube, isso tende a avançar bem na negociação, que ainda assim não é nem de longe uma negociação fácil. Aos 28 anos de idade, né, um jogador muito jovem ainda, o meio-campo do Fulham chegou à equipe inglesa por 10 milhões de libras, à época 64 milhões na cotação, né, transferido, né, do Manchester United. Na temporada atual, ele tem 15 jogos e 2 gols, incluindo um golaço de voleio contra o Liverpool, que você vai ver na tela agora, no empate em 2-2. Arthurzinho, que é uma contratação de alto nível pela qualidade do jogador, e principalmente também por esse fato de você poder usar ele em várias posições. E não é o caso, né? A gente fica muito, pô, mas o cara é na Europa, como é que será que ele vai render no Brasil? A gente já viu isso, né? No caso dessa contratação. É um cara que já veio para cá, já fez uma temporada aqui, fez uma temporada excelente e nos ajudou com o título da Libertadores, talvez no único erro dele na temporada. Cruel, mas uma baita temporada. Resta agora o Palmeiras fazer essa articulação financeira. Existe a possibilidade do Rios deixar o Palmeiras nesse negócio ou fora desse negócio, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, ainda não temos essa sinalização de se o Rios vai ser incluído no negócio ou se ele vai ser negociado para gerar mais caixa. O fato é que o Palmeiras está se movimentando e batendo com uma crítica que a gente tinha feito alguns dias atrás, né, Arthurzinho? De que a direção parece que quando via um empecilho ali na contratação, pulava fora. Falava, não, então vou tentar para outro. Não é o caso, o Palmeiras está avançando, já avançou por Facundo, Paulinho, e vem com tudo agora para fechar o Andrés numa janela histórica, de fato. Histórica, de fato mesmo. E, inclusive, ele tem 2 gols na temporada, um contra o Liverpool e um contra o Manchester City. Acho que tá bom de adversário para fazer gol, embora hoje o Manchester City não esteja em uma fase tão positiva. Mas quando ele fez esse gol aí, o City estava voando. O City estava, né? Vamos valorizar. Você falou, inclusive, sobre a passagem dele no Flamengo, e há de ser dito, a passagem no Brasil fez muito bem para o Andrés, porque o Andrés surge como uma promessa no Manchester United, é verdade, não rende tão bem, é emprestado por outros clubes, Valência, Granada da Espanha, em busca de mais espaço, vai para a Lazio, faz uma boa temporada na Lazio e depois vem para o Flamengo. No Flamengo, eu acho que é o início do seu auge. Joga muito bem, é extremamente importante para o clube chegar na final da Libertadores contra o Palmeiras, faz um baita campeonato brasileiro, então é um grande jogador que depois dessa baita temporada que fez pelo Flamengo, que hoje se resume a um erro na final da Libertadores, e entendam também, nós não estamos relativizando, um erro na final da Libertadores é um senhor erro e o torcedor do Flamengo tem todo o direito do mundo de ter ressentimento com ele. Agora, essa temporada muito boa que fez, elevou o patamar do Andrés para ser contratado como Fulham e ser hoje um 10 do time. Então, existe, né, em todo esse cenário, um crescimento enorme do Andreas Pereira, que parte justamente de jogar no Brasil. Então, essa questão de vir e de jogar, é um cara que, além de ser brasileiro, que além de há pouco tempo atrás, há 2 anos, ter jogado aqui no Brasil, já ser familiarizado, tem a questão do cara querer essa negociação também, né? Ele querer, de topar. Então, só dele ter dado o primeiro aceite facilita, obviamente, os trâmites entre atleta e clube, mas, ao meu ver, para mim, é um atleta que rende ao Palmeiras muito tempo ainda de futebol bem jogado, tem 28 anos, então você espera, que até os 32 anos ele jogue em altíssimo nível, jogue em alto nível, então é mais pelo menos 4 temporadas de um jogador muito importante, de um cara que eleva o nível do seu grupo, de um cara que te dá muita opção técnica, de um jogador que te dá muita opção tática. Então é um cara, por exemplo, Brunão, que nós estamos falando aqui sobre as participações dele em gol na Premier League. É um cara que ele é o cara da bola parada, ele é o cara que vai alçar a falta na área, é um cara que vai cobrar o escanteio, é um cara que tem essa característica em que em muitos momentos falta no Palmeiras hoje. Então é um jogador muito importante e que chega com um puta status de titular. E outra, a vinda dele, até para um cenário, vou dizer,
tão competitivo quanto a Inglaterra, mas em um clube que é protagonista por títulos igual ao Palmeiras, é importante para ele justamente visando uma Copa do Mundo que é em 2026. Exatamente, né? Certamente é um movimento interessante para o Andrés. É um cara que, como você falou, Arthurzinho, é de muito alto nível, mas, né, querendo ou não, tá jogando no Fulham e o cara pode considerar isso. Não que o Fulham, pô, não tô diminuindo o Fulham, né? É um time, enfim, absurdamente histórico, né? Às beiras do Rio, ali em Londres. Mas, de fato, se ele quer brigar por título, né, se ele quer pegar um time de alto nível e que tem condição de brigar por título, a chance dele no Palmeiras é melhor de ficar marcado como um cara de títulos do que no Fulham. E, só para vocês terem uma noção de que essa negociação não será fácil, apesar do Palmeiras já ter tudo acertado com o jogador já topou, é uma possibilidade enorme de avançar pelo atleta, né? Mas pela parte do Fulham, o Fulham recusou em agosto, na janela do meio do ano, uma proposta de 25 milhões de euros, ou 151 milhões de reais, pelo atleta. Então, assim, não vai ser mole convencer o Fulham, mas o Palmeiras trabalha para isso. A gente espera que, é lógico, o jogador feche, porque será uma baita contratação, mais um nessa janela, que já é histórica e pode ser mais ainda, caso o André chegue. É isso, né, Arthurzinho? Vamos acompanhando todos os detalhes por aqui. É isso aí, cara, é isso aí. Esperamos que com um desfecho positivo para o Palmeiras, envolvendo ou não jogadores, independente das cifras, isso é algo que é uma conversa à parte. Agora, que o Andreas Pereira é um excelente jogador para o time, que chega para fazer a diferença, isso é muito verdade. E nós estaremos aqui para contar se o desfecho, seja ele qual for, e esperamos que seja com o Pitico vestindo verde e branco. Exatamente. Se inscrevam por aqui no canal e tamo junto, galera.